correção da atividade que vocês têm antes da recuperação. Então, vamos lá. Lembrando que em aulas anteriores a professora passou uma tabela para vocês que fala sobre o prefixo, que é a quantidade de carbonos, o infixo, que é o tipo de ligação que temos. Então, se nós temos an, é ligação simples, se nós temos en, é ligação dupla, se nós temos in, é uma ligação tripla, se nós temos de-en, é duas ligações duplas, e se nós temos de-in, é duas ligações triplas, tá? Então, tudo isso aqui vocês têm. E no momento nós estamos usando o sufixo o. Então, lá na lista de atividades que vocês têm os nomes e vão montar a estrutura que é a cadeia. Então, vamos lá. Então, vocês têm aqui, ó. Et é a primeira parte que vocês vão pegar. Opa, et é quantos carbonos? É 2 carbonos. E aqui o infixo, ó, o infixo é o en. Então, vai ter uma dupla aqui, certo? Lembrando que o carbono, ele tem 4 ligações. Então, aqui, ó, é a parte principal da cadeia, mas eu não tenho que completar os carbonos com os hidrogênios. Então, esse carbono tem 2 ligações. Quantos hidrogênios falta? 2 hidrogênios. Esse carbono tem 2 ligações. Quantos hidrogênios falta? 2 hidrogênios. Então, 1, 2, 3, 4 ligações está estável. 1, 2, 3, 4 ligações está estável. Então, essa aqui é a estrutura do eteno. Então, vamos lá para o propano. Prop tem quantos carbonos? 3 carbonos. Então, 1, 2, 3. Que tipo de ligação tem entre eles? É an. An é somente ligações simples entre, ó, ligações simples entre os carbonos. Então, vamos lá, ligações simples entre os carbonos, já tá aqui. Agora, nós temos que colocar os hidrogênios. Esse carbono tem uma ligação que é essa. Se ele tem 4, quanto que ele precisa para ficar estável? Ele precisa de mais 3. Então, 1, 2, 3. Então, agora ele tá com 4. Esse carbono tem 1, 2, então ele precisa de 2 hidrogênios para ficar estável. Esse carbono tem 1, 2, 3, 4 com essa que ele já tinha. Então, essa aqui é a estrutura do propano. Lembrando que aqui também vocês podem estar fazendo na fórmula simplificada. Como que ela vai ficar? Então, aqui, ó, vai ficar carbono com a sua dupla com carbono. Aqui vai ficar 2 hidrogênios, então H2. E aqui, H2. Aqui no propano, como que vai ficar? Carbono, ligação simples com outro carbono, ligação simples com outro carbono, ligação simples com outro carbono. Esse primeiro tem quantos hidrogênios? 3, então ele vai ficar aqui índice, pequenininho. Esse carbono tem 2 hidrogênios. E esse último carbono, 3 hidrogênios. Então, vocês podem estar escrevendo assim, né, estrutural, mostrando todos os risquinhos, todas as ligações, né? Ou assim, que vocês podem estar mostrando na simplificada quantidade de hidrogênios, ok? Então, vamos lá na letra C. Letra C, nós já temos aqui um número no meio da palavra. O que que isso indica? Nas aulas anteriores, a professora falou para vocês que quando nós tivermos 4 carbonos para cima, então 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lá e vai, nós vamos, e tivermos o en, o in, ou de en, ou de in, nós temos que acrescentar o número para ver onde que vai cair essa ligação. Então, por isso que ele está aqui. Então, X é quantos carbonos? X é 6 carbonos. 2 ino. Então, o in é porque vai ter uma tripla. E o O porque vai ser hidrocarboneto, como a gente já falou nas aulas anteriores. Então, o que que eu vou representar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu vou pegar esse carbono e vou colocar uns números em cima dele para ordenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, já peguei o X, tá aqui os 6 carbonos, que X é 6 carbonos. E agora eu vou colocar esse 2, ele vai ter o quê? Uma ligação tripla. Então, a ligação tripla vai ser aqui, entre 1 e 2? Não vai ser aqui. Por quê, professora? Esse número que aparece aqui é sempre o número menor de onde ele vai cair. Então, ele vai cair entre o 2 e o 3. Entre o 2 e o 3, quem é o menor? É o 2, então vai ser aqui. Se a ligação tripla tivesse aqui, aqui não seria o número 2, seria o número 1. Daí ia ficar X2-IN, ok? E agora, o que a gente faz nos outros? Agora, a gente completa somente com ligações simples, tá? Então, aqui, ó, nessa situação que tem o número 2, isso quer dizer que vai cair entre o 2 e o 3. E nós sempre vamos pegar um número menor que é o 2. É para isso aqui que a gente coloca esses numerozinhos, correto? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar os hidrogênios. Esse carbono aqui, ele tem uma ligação, então ele vai faltar 3 hidrogênios. Esse carbono tem 1, 2, 3, 4, então não coloco hidrogênio nenhum. Esse carbono tem 1, 2, 3, 4, ok, tá correto, não vou colocar nada. Esse carbono tem 1, 2, então precisa de 2 hidrogênios. Esse carbono, 1, 2, precisa de 2 hidrogênios. Esse carbono precisa de 3 hidrogênios. A professora está fazendo assim colorido, mas vocês podem fazer de uma cor só para ficar melhor para vocês visualizarem. Agora, nós vamos lá para D. A D, ela tem but, ó. But é 4 carbonos e tem um número aqui. Então, but é 4 carbonos acima que nós tivermos o en ou o in, nós temos que colocar aquela numeração para colocar as ordens ali onde vai ficar. Então, o que eu vou fazer? But é 4 carbonos. Então, já vou desenhar aqui. 1, 2, 3, 4. Ele tem um en. O en, o que é? O en é a dupla, ó. En é uma dupla aqui. Então, vamos lá. E onde vai cair essa dupla? Essa dupla vai cair no carbono 1. Então, vamos colocar os números em 1, 2, 3 e 4. Se ele tá no 1, ele caiu entre o 1 e o 2. E eu vou pegar o número menor, que é o número 1. Entre 1 e o 2, que é o menor é o 1. E vou colocar essa dupla aqui, ó. Tá aqui, a dupla ligação. E os demais? Ligações simples. E agora, o que tá faltando? Os hidrogênios. Esse carbono tem duas ligações. Então, ele falta 2 hidrogênios. Agora, esse carbono tem 1, 2, 3 ligações, ele falta 1 hidrogênio. Agora, ele tá com 4, tá estável. Por que a gente tem que colocar o hidrogênio? Porque eles têm que ficar estáveis. Esse carbono tem 1, 2, vou colocar 2 hidrogênios. Esse carbono tem 1, vai ficar 3 hidrogênios, certo? Agora, nós vamos para a letra E. A letra E, nós temos o non, ó. Non são 9 carbonos. 9 carbonos. E ele tem aqui o infixo an. Quem é o infixo an? Ligações simples. Então, eu vou desenhar 9 carbonos e entre eles ligações simples. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Precisa colocar os numerozinhos lá? Não precisa, porque se aqueles numerozinhos nós só vamos colocar quando nós tivermos an e in, tá? E o que vai ter entre os carbonos? Ligações simples. Então, é só um tracinho entre eles. E agora, o que está faltando? Os hidrogênios. Esse carbono tem uma ligação, então ele falta 3 hidrogênios. Esse carbono tem 1, 2 ligações, então ele precisa de 2 hidrogênios, ele vai ficar com 4. Esse carbono, 1, 2 ligações, quantos hidrogênios ele precisa? De 2, ele ficou com 4. 2 mais 2, 4. Esse carbono, 2 hidrogênios, porque ele já tem 2 ligações, e assim vai. Todos esses aqui, ó, até aqui, eles vão ser com 2 hidrogênios, porque eles já têm 2 ligações, tá? Então, já vou colocar aqui. O último, ele tem uma ligação. Então, para chegar a 4, ele precisa de 3 hidrogênios. Agora, todos os carbonos estão
com seus devidos hidrogênios, suas devidas ligações, então eles já estão estáveis, ok?